Fala galera, bora acompanhar o debate do jogo entre a Alianza Lima e a equipe do Atlético Paranaense. O Furacão terminou empatado, né? 0-0, nada de gols entre as duas equipes. A equipe do Atlético Paranaense jogando fora de casa, né? A equipe do Atlético Paranaense está no grupo G, né? Não conquistou um pontinho, né? Pelo menos fora de casa conseguiu um ponto muito bom, apesar da expulsão do Thiago Heleno. Esse empate saiu barato ainda para a equipe do Atlético Paranaense. Galera, eu separei um corte aqui do programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre a Alianza Lima e a equipe do Atlético Paranaense. A partida terminou empatada 0-0. Vou deixar o link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Atlético, eu não vou falar que tinha que vencer fora de casa, porque tem um adversário do outro lado. Mas ter a ambição daria, de ganhar. Exatamente, que daria. O que eu consegui perceber no segundo tempo é que, num determinado momento, o Atlético cansa, justamente porque aposta nesse jogo da velocidade que fez no primeiro tempo e não consegue converter em gols e começa a errar muitos passes. Então, num determinado momento, começa a dar mais a bola para o adversário e aí para de produzir um pouco. É um Atlético que, na temporada, vai muito bem. O grande teste era agora, né? Quando começa a Libertadores. Não perdeu ainda na temporada. Mas eu acho que dava para ter caprichado um pouquinho mais. Finalização, tomada de decisão, no momento de procurar um companheiro no melhor posicionamento para finalização. Então, acho que principalmente no segundo tempo, e eu estou falando no segundo tempo ali 20 minutos, tá? Já dava para ver cansaço, justamente porque entrou com uma proposta de jogo que apostou muito no primeiro tempo na correria. Pois é, e o Vitor Roque fazendo a sua estreia como titular hoje, né? Ele sempre estava entrando durante as partidas, mas esse ponto que o Mota coloca, Renato, do grupo e do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro serem os mais fortes, ficava aquela coisa, vai que eles empatem nas suas duas partidas. Como é que vai ser quando jogar com esses outros adversários? E a Alianza Lima, sendo o time mais fraco do grupo, assim a gente vê, ele deveria, né, ter levado esses 3 pontos para estar um pouco mais tranquilo, principalmente para esses jogos mais importantes contra o Atlético Mineiro, mais difíceis contra o Atlético Mineiro. A questão, acho que o mais importante é olhar para o desempenho da equipe e ver que se produziu para ganhar. Eu acho que seria mais desastroso se a gente olhasse um desempenho ruim. Como eu disse, eu acho que esse time pode produzir mais, já jogou mais dentro da temporada. Só que o Atlético também vive, né, uma questão muito clara. A diferença do estadual, onde você enfrenta ali o Curitiba, que é o único que te dá uma margem ali de comparação, que é um time de Série A, e o Curitiba é melhor que o Alianza Lima. Exato. Entendeu? Tranquilamente. Sim. E aí você vê um Atlético Paranaense num estadual arrasador, já ganha, inclusive, o jogo de ida contra o Cascavel, do Largo aqui, que nosso narrador que estava fazendo o River agora, ganha já. Aí quando você pega uma condição de Libertadores, porque assim, o Alianza é o atual bicampeão peruano. Mesmo assim, é um time abaixo do que a gente está acostumado. Então, acho que dentro das ideias de jogo, assim, o Atlético se comportou bem, ele criou chances. Como disse a Mari, é um time talhado para acelerar. Então, eu acho que em jogos contra o Atlético Mineiro, por exemplo, esse desempenho pode ser até melhor, porque ele é um time que funciona melhor saindo. Em vários momentos deu a bola para o Alianza Lima. Sim. A gente pode ver, baixou um pouquinho o bloco e tal. E eu falava, né, do escolarismo do Turra. Eu queria te ouvir sobre isso. Por quê? Onde a gente percebe mais isso? É o time do Filipão. É claro que o Turra a gente não vai, desconsiderar, é o trabalho dele, é um profissional, a gente não vai desrespeitar esse ponto. Mas é um cara que a carreira dele é ali, o fio do Filipão, não tem como. É muito difícil você também separar os dois. É isso. E assim, eu já conversei com o Turra algumas vezes, já li entrevistas dele, e realmente ele pensa muito futebol parecido com o Filipão. Quais são essas ideias? Primeiro, um jogo muito físico, muito direto. Você não vê um Atlético Paranaense trocando muito passe, rodando a bola, jogando curtinho, não. É um time que, quando recupera, ele quer resolver urgente a jogada. Sim. É um jogo muito físico, e o Atlético, no primeiro tempo, tomou cartões ali que deixou o time até um pouco preso nesse sentido. Os encaixes individuais para marcar em alguns momentos também rolando bastante. Então, é muito suco de Scolari, assim, é muito estilo de jogo. O que é até bom também, né? Porque você pega um trabalho do ano passado que era com o Scolari... Uma sequência, né? E você dá uma sequência, os jogadores entendem e tal. Pega um time vice-campeão, né? É isso. E eu não ouvi nada, a gente vai ver coletiva depois dessas coisas, mas eu tenho a impressão que o gramado prejudicou um pouco para esse jogo do Atlético. Em vários momentos, os jogadores conduzindo a bola
A bola travava ou ela corria demais, eu achei meio irregular, o que também é ruim para os dois, né? Porque claramente o Alianza também tinha a mesma proposta de jogo. A gente já vai ouvir o Paulo Turra. O que eu acho engraçado, e obviamente a gente vai falar de outro assunto, mas ele está acostumado por muito tempo a ser assistente. No lance que o Coelho perde o gol, normalmente o técnico dá uma disfarçada. E eu acho que ele ainda não está acostumado que a câmera vai nele, porque ele fez uma cara que eu achei que ele ia matar o Coelho. Mas o Felipão também faria. Ele fazia, exatamente. Ele esconde os sentimentos. Exato, ele, o sincerão. Aí o momento da expulsão do Thiago Heleno, já a gente... Aliás, já para aproveitar a imagem, foi o segundo amarelo em relação ao que foi o jogo, justíssima a expulsão, senhor e senhora. Sim, critério do árbitro, né? Segundo amarelo. Sim. Tem que fazer. Eu achei o árbitro bem no jogo, foi um jogo difícil. Um jogo com muita entrada dura. Tem uma estatística bem interessante quando a gente pensa em Atlético Paranaense. Dos últimos 4 jogos de Libertadores, a gente teve 3 expulsões. E a gente se lembra da partida contra o Palmeiras. Depois teve um outro jogo. E aí agora essa expulsão. A gente já mostra também as estatísticas, tá? Do jogo de hoje. Então, a Alianza Lima com um pouco mais de posse de bola, 60-40. O Atlético Paranaense com mais chutes, 15-11. Chutes no alvo também mais para o Atlético Paranaense, 5-3. Grandes chances, 2-0. E ações na área rival, 29 do Alianza Lima contra 15 do Atlético Paranaense. E o aproveitamento de passe, 79,4% contra 68%. Isso aí foi o que você acabou de falar. 68% e 79% do Alianza Lima. Esse número de 68% é muito abaixo da média em aproveitamento de passe. Né? Mas o estilo de jogo explica. É um jogo mais direto, uma bola mais arriscada, uma bola normalmente longa, onde você tem uma precisão menor. Mesmo assim, eu acho muito pouco. Pode ter a ver com o gramado, tem a ver com o modelo de jogo do Turra e do Atlético Paranaense, mas mesmo assim eu acho bem abaixo. Deixa eu lembrar, então, aqui as expulsões. Então, foi o Hugo Moura contra o Palmeiras na ida da semi, o jogo lá na Arena da Baixada. Depois, Pedro Henrique contra o Flamengo na final, e a gente se lembra muito bem. Inclusive, não joga esse jogo que está suspenso. Exatamente. A gente se lembra de muito porque foi muito do que se desenhou a final depois dessa expulsão. Sim. E agora, essa expulsão do Thiago Heleno. São muitas expulsões em jogos, né? Seguidos. Sim, e eu não vou lembrar qual jogo que foi, que o Fernandinho também beirou ser expulso numa entrada que se o VAR tivesse chamado ali no meio de campo numa dividida, eu não lembro se foi contra o... Não, eu acho que foi o jogo... o jogo da volta contra o Palmeiras. Eu não lembro do Palmeiras, mas eu me lembro que nos duelos com o Flamengo, que teve choradeira dos dois lados, o Fernandinho teve um embate eu lembro que foi teve com isso. Um lance que ele beirou ser expulso no também numa chegada que... foi dessas chegadas que a gente vê de expulsão mesmo, né? E hoje, no primeiro tempo, se eu não me engano, depois eu até confiro aqui no celular, metade da linha defensiva já estava amarelada. Sim, já estava. Eram 4. Inclusive, ele tira o Zé Ivaldo e põe o Matheus Felipe já por conta disso. É óbvio que é algo que você tem que ligar o alerta. Eu, inclusive, olha que dado legal. Os últimos 3 jogos de Premier League que eu comentei aqui no ESPN foram 5 expulsões. Você chama Eu tô chamando o negócio também. Chama o nosso toureiro. Não dá pra também questionar. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem a ver com o estilo de jogo também. Eram 3 cartões pro Atlético Paranaense no primeiro tempo. Então, é um Atlético que vai muito no duelo, é um time físico. Você vê até pelas contratações, pelas escolhas. O Atlético ele tem do meio para trás, um time de muita imposição, do meio para frente, um time de velocidade. E esses jogadores de velocidade são muito agressivos, né? O Canóbio é um jogador que não tem bola perdida, o Vitor Roque também é uma mentalidade de chegar em todas, o Coelho, o Terán. É um time que vai pro embate. Sim. E isso te traz... Você anda mais no fio da navalha, exatamente, né? Você fica mais no limite. Então, talvez seja, assim, o momento de dosar um pouco isso. E se a gente for ver, pessoal, o primeiro lance do Thiago Heleno eu não lembro. Esse segundo é uma falta tática. Ele já sabe que vai ser expulso. Não é uma falta nem de imposição, de duelo, nada, né? É uma falta... O Fernandinho tem uma bola... O cartão amarelo do Fernandinho é bem feio também, que é uma solada, ele também nem reclama. O do Zé Ivaldo também, eu acho que é uma falta tática também, que é algo que também muito presente no jogo do Filipão, de em alguns momentos picar um pouco, tirar a velocidade do adversário. É para ligar o alerta mesmo. Vamos ver agora se o Paulo Turra é o Filipãozinho
também Na coletiva, nas vai fazer coletivas. Vamos lá, Paulo Turra com o Eric, vamos ouvir personagens do Furacão. Fica iniciar a Libertadores com esse empate. Boa noite, Monique. Eu faço um balanço muito positivo por todas as circunstâncias que tu acabou de mencionar. Porém, nós estamos nessa situação é porque nós fizemos por merecer. Então, dentro desse aspecto aí que a gente vem conversando, a nossa equipe, dentro do planejado, dentro da estratégia de jogo que foi traçada em cima das características também do adversário, nós fomos felizes. Tivemos as oportunidades, o adversário também teve, porém, eu como treinador e como líder da equipe, eu tenho que também, ao parabenizar a minha equipe, porque nós estamos enfrentando uma equipe de tradição no futebol sul-americano, onde que faz um bom tempo que essa equipe não vence. Então, estádio cheio, ambiente bom para eles, e a nossa equipe sempre com consciência, sempre trabalhando aquilo que foi planejado como estratégia. Tivemos as oportunidades, lógico, o adversário também teve, porém, eu estou muito feliz com o desempenho, é o primeiro jogo, é a nossa estreia na Libertadores, e dentro disso, eu acredito que faça um balanço bem positivo, e eu só tenho que enaltecer o trabalho de todos os jogadores por tudo isso que tu acabou de falar. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eric. Alexandre Senechal, da Jovem Pan News. A minha pergunta é sobre o desempenho do Atlético, se houve algum tipo de nervosismo por ser a estreia, alguns lances que o Atlético pecou um pouquinho de tentar um chute de longe, em vez de talvez tentar um passe para um companheiro mais colocado. Eu queria saber se vocês pensam alguma coisa dessa maneira e se vocês enxergam dessa forma também, falando sobre o desempenho de hoje do Atlético. Obrigado. Não, eu respeito a sua pergunta, mas eu acho que não houve nervosismo por parte da nossa equipe. Tem uma ansiedade pela estreia, mas eu acho que a gente se comportou muito bem, porque é natural que jogando fora de casa a equipe imprima uma velocidade de jogo, uma intensidade de jogo que nos empurrassem para trás, mas em nenhum momento nós nos intimidamos com essa pressão. Nós fomos ali aos poucos pegando o ritmo de jogo para que a partir dali nós pudéssemos reagir de uma forma positiva. Eu acho que foi o que aconteceu. A gente conseguiu trocar bons passes, permitindo transições muito velozes. Eu acho que, na minha opinião, em alguns momentos nós devíamos ter caprichado um pouco mais no último passe para que a gente pudesse finalizar em gol. Mas, como o professor Turra falou, um balanço totalmente positivo diante das adversidades que nós tivemos durante essa semana. Exato. Uma equipe que, como a nossa, com um padrão de jogo bem definido, uma ideia bem definida de jogo especificamente para esse. Nossos jogadores são experientes, nossos jogadores já vêm com uma carga, tem jogadores aí, Thiago Heleno, quantas Libertadores tem? Fernandinho, então tu imagina. E esses próprios demais que estão aí, têm uma carga enorme de experiência, faz parte, é o processo, erramos, mas como já em outras oportunidades a gente acertou e vai vir outras oportunidades pela frente, a gente vai acertar. O mais importante de tudo é o balanço, por uma estreia, se tratando fora de casa, com todo o contexto que eu acabei de falar na primeira resposta. Nós temos que parabenizar o nosso grupo, bola, pezinhos no chão, e já vamos pensar no nosso próximo objetivo. Paulo, Eric, qual foi o momento mais difícil do jogo para vocês? Primeiro tempo, o Atlético teve diversas chances com o Vitor Roque, com o Coelho, teve um domínio no primeiro tempo, no segundo praticamente não conseguiu jogar e teve a expulsão do Thiago Heleno. Mas qual foi o momento mais difícil durante o jogo? E a gente sabe que o Atlético também vem de uma maratona gigante aí. Nádia, boa noite. Eu não acredito que o nosso segundo tempo nós não tenhamos jogado bem. Nós tivemos algum volume, nós tivemos algumas oportunidades de gol, lógico que não foram claras como foi no primeiro tempo, mas nós tivemos. O momento mais difícil foi no momento da expulsão, onde que a gente ficou com um homem a menos, mas aí que eu ressalto, né? Mesmo assim, com um homem a menos, nós tivemos ainda no final uma oportunidade com o Pablo, nós mantivemos a calma, somos uma equipe já experiente, uma equipe que dá para se dizer copeira, o adversário teve algum volume na questão de bola aérea, mas nós conseguimos controlar. Então, o momento mais difícil realmente foi logo na expulsão, que aí a gente ficou com um homem a menos, mas prontamente a gente consertou e
Lógico que ficamos numa linha mais baixa, mas não levamos tanto perigo assim. Boa noite, Paulo e Eric. Monique Silva, do 12 Esportes. Paulo, o que te pareceu a arbitragem? Muitos cartões, muitas faltas, jogo muito picado. Te pareceu justa a expulsão do Thiago Heleno, que acabou prejudicando a equipe? E também como que foi ter o Felipão do teu lado novamente, né? A gente viu ele ali, gesticulando, reclamando com a arbitragem, deixou, obviamente, toda a responsabilidade para você, como é de fato e de direito. Mas como é que foi ter ele de novo ali contigo? E para o Eric, por favor, qual o tamanho do desfalque do Thiago Heleno na próxima rodada contra o Galo? Bom, a gente sabe que o Thiago Heleno é nosso capitão, é um cara que exerce uma autoridade ímpar dentro de campo. Vamos sentir a falta dele, sim, como eu falei, pela autoridade, pela imposição que ele tem, pela presença dele, mas a gente tem peças à altura para substituí-lo, como foi no jogo de hoje. O Matheus entrou muito bem ali, não foi no lugar do Thiago Heleno propriamente, mas entrou muito bem. E a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil. Libertadores não tem jogo fácil, mesmo sendo dentro de casa, contra uma grande equipe, mas nós precisamos somar pontos e é de suma importância que vençamos na próxima rodada. Me sinto muito honrado em poder ter ao meu lado o professor Luiz Felipe Scolari, um dos maiores treinadores do mundo, de todos os tempos, e é honrado também. Eu tenho certeza que o Atlético também se sente muito honrado em ter o professor dentro do contexto aqui do futebol atleticano. E a arbitragem, eu acredito que ele foi criterioso, só não foi criterioso no último lance com o Alex Santana. O cara foi muito... E teve um anterior que dois deram um carrinho no Vitor Roque e ele nem amarelo deu. Foi criterioso para nós, que eu achei que até os nossos cartões ok, mas ao contrário, nessas duas situações, eu acredito que ele não foi mal intencionado, não, só que nesse aspecto ele poderia ter amarelado, no mínimo, esses jogadores. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eric. Uma pergunta para cada ali, por favor. Eric, como é que ficou ali o desenho? Eu queria que você explicasse, claro que foi uma estratégia ali do treinador, com o Fernandinho indo para trás quando ficou com um a menos, mas como é que foi segurar a partir daquele momento, com o time ficando notoriamente mais recuado, com um a menos, mas até ainda teve duas finalizações ali do Pablo, onde poderia ter saído o gol naquele momento. E, Paulo, você classifica a atuação assim de hoje como muito satisfatória, levando em conta também o resultado? Você acredita que os outros adversários do grupo vão ter bastante dificuldade para vencer aqui em Lima também? Eu acho que dentro da proposta que a gente teve, ali quando houve a expulsão, a gente precisa trocar ideia rápido para que a gente possa acertar o mais rápido possível o nosso posicionamento. Então, o Turra me chamou ali, o Fernandinho também me perguntou se eu fazia zagueiro, mas como ele já estava com o amarelo, a gente optou por ele ficar um pouco mais recuado, porque eu tenho que ser um pouco mais combativo ali na frente da linha de defesa. Então, eu fiquei ali como o primeiro homem, né, o chamado cabeça de área, e trouxemos o Pablo um pouco mais para trás para que a gente fizesse uma linha de 5 e congestionasse o meio campo. Então, ao meu ver, a gente conseguiu congestionar bem, eles tiveram bastante troca de passes, mas ali na nossa intermediária, é lógico que iriam alçar bastante bolas na área, mas eu acho que a gente se portou bem, conseguiu suportar a pressão, e o empate diante das circunstâncias é um bom resultado para a gente sim levar para Curitiba. E vale ressaltar que o Fernandinho fez 2021, a temporada 2021, foi isso? Uma temporada inteira de zagueiro, quarto zagueiro pelo lado esquerdo. Então, prontamente, eu só dei o sinal, chamei o Eric, porque ele já sabia, não precisa nem falar para o Fernandinho, né, com toda a qualidade. E quanto ao resultado, eu taxo como satisfatório, por todo o contexto que eu já mencionei aqui, e eu volto a repetir, mas não quero ser repetitivo. Eu estou muito orgulhoso da equipe que hoje o Atlético tem, muito orgulhoso mesmo. Paulo, nos parece que foi uma proposta, uma estratégia de escalação um pouco diferente no dia de hoje. Se você pudesse explicar para a gente o que te levou a escolher esse ataque bem diferente, né? Bem mais veloz, com o Vitor Roque voltando à titularidade. E também depois de um bom tempo, confesso que eu não lembro quantos jogos seguidos o Terans estava no ataque, né? E não estava jogando no meio. Qual era a tua proposta com essa escalação?
A proposta é aquilo que eu falei na primeira resposta, a proposta é dentro da estratégia, é uma estratégia que eu apresentei para os jogadores, ter velocidade em cima da linha defensiva deles, pelas características dos dois, principalmente dos dois defesas deles, que são jogadores acima dos 35, quase 36 anos. Então, e também a nossa característica, por saber que essa equipe em casa iria pressionar nós, principalmente nos 15 minutos, iria pressionar incansavelmente, inclusive fazendo faltas, para nós não deixar sair jogando, e nós fizemos essa jogada. Saímos jogando, foi pressionado, bola longa nas costas da defesa, que nós vamos ter 3 jogadores muito rápidos lá. E a estratégia apareceu. Várias situações, Vitor Roque atacando espaço, o Coelho atacando espaço, o Terans também atacando espaço como quase um quarto atacante, como tu falou, o Coelho do outro lado, tivemos as oportunidades. Então essa é a estratégia. Por isso que eu falo assim, o nosso grupo é muito bom, porque dentro do adversário eu consigo montar estratégia para esse, estratégia para aquele, com as características de jogo do nosso time. Por isso que eu agradeço ainda mais, muito que tenho orgulho, porque no momento que eu mostrei para eles, eles prontamente entenderam e foi efetivado dentro do jogo. No segundo tempo caímos um pouquinho de produção, porque também a questão física também, uma série de coisas, mas por isso também a minha satisfação com o nosso desempenho. Porém, a gente sabe que empatamos, não é um resultado que a gente gostaria, nós gostaríamos de vencer, mas também nós temos que reconhecer pelo contexto, pela estreia, uma série de coisas. Paulo, Eric, começou esse abril insano para o Furacão, né? Já 2 jogos, tem mais 7 pela frente, com aumento de exigência, né? Com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, agora início da Copa Libertadores. Queria que vocês falassem um pouquinho da preparação para essa maratona, com 2 jogos que foram duríssimos, o Atlético arrancando um empate com 1 a menos, né? Inclusive uma vitória em Cascavel, né, com 1 a menos, e agora sim conseguindo um empate novamente com 1 homem a menos. Então eu queria que vocês falassem, tanto na visão do técnico quanto na visão do jogador, como é que está essa preparação para essa maratona e como é que vocês estão se sentindo já depois de 2 jogos tão duros no início de abril. Bom, eu acho que a logística está sendo muito bem feita por parte da fisiologia, do staff do Atlético. Todo o planejamento para que esse mês possa ser um mês de excelência para a gente. Vai ser uma maratona muito pesada, a gente sabe disso. Por isso a gente sabe que precisa contar com a qualidade de todo o elenco, porque inevitavelmente vai haver uma rotatividade, porque nosso grupo é um grupo muito homogêneo, eu sempre gosto de falar, todos que entram dão conta do recado, substituem à altura aqueles que estavam jogando, e a gente está completamente preparado para os desafios que estão por vir pela frente, e tenho certeza que a gente terá um mês vencedor nesse mês de abril. Esse congestionamento de jogos aí é um prêmio para os nossos jogadores, é um prêmio para o Atlético. Tu estar na final do Campeonato Paranaense, tu estar na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro é sinal de trabalho de excelência, que é feito por todo o Atlético. Então, nós estamos muito felizes em fazer parte desse Atlético 2023, muito por causa do Atlético de 2022. Então, não temos que reclamar nada, só agradecer a Deus por essa bênção de nós estarmos disputando competições, e todas as competições nós estamos disputando como favoritos, e isso nos enaltece muito e somos muito gratos. Galera, a equipe do Atlético Paranaense vai ter jogos muito difíceis ainda, lembrando que o grupo do Atlético Paranaense tem Atlético Mineiro, então vamos ter clássico aí no dia 18, 9 horas da noite. Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, né? Teremos 2 jogos entre as 2 equipes, né? Um jogo em casa, outro jogo fora de casa, né? E a equipe volta também no final de semana a disputar o jogo da final do Campeonato Paranaense, jogo de volta contra a equipe do Cascavel. A equipe joga domingo, 5 horas da tarde na Arena da Baixada, né? E é isso aí, galera. Jogo aí, resultado para mim, não vi um resultado ruim para a equipe do Atlético Paranaense, estava com -1, o empate saiu aí muito bom para a equipe do Atlético Paranaense, conquistando seu primeiro ponto na Libertadores. O importante é conquistar pontos fora de casa, né? É claro, a equipe também tem que conquistar pontos aí nos próximos jogos, lembrando que tem Atlético Mineiro, que é uma equipe também muito forte, né? Então a equipe do Atlético Paranaense jogando em casa tem a obrigação de fazer seus pontos, né? Senão acaba se complicando na fase de grupos da Libertadores.